Caio, se você puder olhar quem que está faltando, mas além da Yasmin, né, acho que falta mais 2 pessoas, então. A gente teve 9 que passaram para o período trainee, temos 7 aqui, se eu não me engano. Então, gente, bem-vindo ao período trainee, muito bom ter vocês aqui. Se vocês foram aprovados aqui é porque a gente sabe que vocês têm a capacidade de estar em EDM, enfim. E a gente queria delegar uma tarefa aqui para vocês nessas próximas semanas. Essa tarefa que a gente vai fazer com vocês, quer dizer, que vocês vão fazer, né, que a gente só vai basicamente supervisionar, vai ser uma análise de dados. Eu não sei se vocês têm noção do que é isso, como é que faz, mas a nossa querida Maria Tereza vai explicar para vocês. Ela vai estar coordenando os projetos de análise de dados. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar ou comigo, ou com o Caio, ou com a Maria Tereza. A gente pode criar... Bom, vocês têm nossa conta lá do Telegram. Manda mensagem, Yasmin, Rebeca faltando. Perfeito, obrigado. Então, manda mensagem lá no Telegram, não se sintam tímidos, tirar dúvida não é critério de eliminação. Então, sinta-se à vontade e faça essa tarefa assim, se divertindo, o máximo possível, se é que isso é possível, mas enfim. Fala aí, Caio. Gente, outra coisa importante para falar para vocês é que tudo que vocês forem resolver ou fazer, resolvam pelo grupo do trainee. Eu sei que dá vontade de mandar mensagem no individual para as pessoas, mas pelo grupo do trainee vocês estão sendo avaliados não só pela gente, mas por GP também. Então é importante que todas as iniciativas que vocês forem tomar, tomem pelo grupo do trainee, porque lá vocês vão estar sendo de fato avaliados. Então tudo que vocês tiverem que conversar, conversem por lá. Isso é muito importante. Mas enfim, acho que é isso. Acho que Maria Tereza já pode começar capacitação. Ok, então. Boa noite, gente. Eu sou a Maria Tereza. Então, hoje eu vou apresentar a vocês mais sobre análise de dados e tentar explicar como que a gente vai montar isso. Eu vou coordenar vocês na tarefa. Vai ser um desafio para mim também, porque um dos meus objetivos pessoais é assumir mais posição de liderança. Bom, a gente no nosso processo trainee, acho que foi o nosso grupo mesmo que passou, que a gente fez a mesma análise de dados, né? A gente se conectou bastante, então aproveitem esse tempo para se conectar entre vocês. Uma coisa muito importante que... Depois a gente vai mandar esse manual da análise de dados para vocês. Uma coisa muito importante que não está aqui é que sempre que vocês forem começar um projeto, uma apresentação, é super importante, a primeira coisa, vocês criarem um cronograma. Então, quem vai fazer isso, no caso, se vocês forem fazer em um grupo, vai ser o coordenador, mas se vocês forem fazer sozinhos, façam isso também. Que ali vocês vão estipular prazo, vão colocar as metas, vão delegar o que cada membro deve fazer, e isso é muito importante para o coordenador, e ele vai conversar com cada membro sobre a disponibilização da pessoa e como a gente pode ajustar isso. Eu vou tentar fazer isso com vocês de uma maneira boa. Então, vamos lá. Esse é um passo a passo de como é feita a análise de dados. Primeiramente, a gente tem que definir o objetivo da análise. Toda análise de dados tem um propósito ou para o núcleo ou para EJ em geral. Então, se a gente for pegar, a gente tem no ano, a gente faz uma série de análises de dados que já é fixa e a gente pode dar a sugestão de uma análise de dados de acordo com uma demanda de cada grupo, de cada núcleo, e a gente vai fazendo isso. Só que cada análise de dados tem um objetivo. A gente vai tentar achar alguma falha ou alguma coisa que pode ser melhorada e pensar em estratégias para colocar isso em prática na EJ. Então, a gente vai definir esse propósito da análise e nesse objetivo pode ser encontrar brechas que podem ser melhoradas com a finalidade de otimizar um processo, identificar a eficácia de determinadas estratégias, compreender o cenário, definir perfis, entre outros. Então, aqui nesse manual tem alguns exemplos de análise de dados. O primeiro deles é uma análise de dados do processo seletivo. A gente fez isso, acho que foi a Mari que coordenou, né? A análise do processo seletivo. E aí a gente vai analisar feedbacks que a gente teve e a gente vai interpretar esses dados em como que a gente pode melhorar nos próximos processos seletivos. E eu tenho certeza que nesse processo seletivo já teve isso, já foi implementado. Ouvir a mudança do perfil do candidato do PCL, de qual período
se é a maioria masculina, feminina, o objetivo, a idade da pessoa. O outro tipo de análise de dados é uma análise sobre prospecção, que a gente faz com negociação. A gente vai analisar quais são as estratégias que negociação usa, quais são mais bem-sucedidas, de qual forma é melhor que os leads vão se converter em clientes. E também tem a análise do perfil do cliente, que ali a gente vai traçar realmente qual tipo de cliente que chega para a gente. Faixa etária, nacionalidade, profissão, tipo de serviço que essa pessoa está buscando. E outro tipo de análise de dados que eu lembro que a gente fez no nosso processo trainee foi sobre analisar os serviços da Argos. A gente também faz sobre redes sociais. E eu acho que nessa parte é muito interessante porque é na análise de dados que a gente consegue ter uma interação maior com os outros núcleos da Argos. Então, nessa análise, a gente convida membros de outros núcleos para participar e para ajudar mais a gente, porque eles vão conhecer melhor o núcleo deles do que nós mesmos. Então, depois dessa etapa, a gente vai agrupar os dados. Muitas vezes, esses dados não vão estar em formas só de números, vai estar em frases, em palavras. Eu lembro que na análise de serviços, a gente conversou com diretores e coordenadores de outros núcleos. E aí foram respostas que eles deram. Então, a gente vai ter que encontrar um jeito de organizar isso em um documento. Então, eu sugiro que vocês coloquem isso num documento do Google mesmo, compartilhado, e vocês vão jogando essas informações lá para depois organizar tudo direitinho. A gente também pode usar Excel ou planilhas para organizar isso. É sugerido também que as informações sejam divididas em categorias e marcadas temporalmente. Data, semana, mês que a gente recolheu esses dados. Uma etapa muito importante também é a verificação dos dados. Como que uma análise de dados vai ser efetiva se os dados estiverem errados? Então, é muito importante que a gente preste atenção nos detalhes e revisar sempre se isso está correto mesmo. Essa verificação visa eliminar dados que possam estar duplicados ou mal redigidos, além de identificar dados que estejam faltando, permitindo, assim, buscar informação faltosa e complementar a base de dados. Essa outra parte, eu vou ser bem sincera para vocês, que a gente realmente não usa na prática. Esses nomes são um pouco difíceis, assim, mas é uma forma da gente organizar a análise de dados, que é essa estatística descritiva e o clustering. Eu vou ler para vocês, porque esse não é realmente uma coisa que a gente entende o conceito, mas a gente realmente não precisa usar isso. A estatística descritiva é um ramo da estatística que lida com a sumarização e descrição das características de um conjunto de dados. E vai envolver ali métodos de medidas de tendência, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, só coisas boas, mas não precisam se assustar realmente, de verdade. E o clustering é uma técnica usada no aprendizado de máquinas, mas a estrutura principal da técnica pode ser utilizada fora desse contexto, e consiste em agrupar objetos ou pontos de dados semelhantes com base em suas características ou recursos. Então, quando a gente for... a gente jogou os dados que a gente encontrou em um documento. E essa técnica de análise vai ser como que a gente vai organizar esse documento, como a gente vai apresentar. Na análise de dados, a gente tem um modelo que a gente entrega em documento e tem outra parte na apresentação de slides que a gente vai apresentar na ADE ou na RG. Então, na parte do documento, a gente vai descrever mesmo e a gente já tem até um modelo pronto. É só jogar os dados ali. E na apresentação, a gente tenta ser o mais didático possível para mostrar para os outros membros dos outros núcleos. Ok. E ali a gente vai conduzindo a análise a partir da técnica que a gente melhor escolheu usar. E aí também a gente vai criam-se formas de visualizar com mais clareza os dados agrupados, podendo ser forma de painel, gráficos, tabelas simplificadas. E eu acho que é nessa parte que é importante aquela capacitação que a gente teve do curso de Excel. Porque ali, depois que a gente colocar os dados,
é muito importante ter essa parte visual de gráfico. E ali, dependendo de qual dado for, a gente escolhe um gráfico que melhor represente. Gráfico de coluna, gráfico de pizza. Não é tão difícil assim. A outra etapa, que é super importante, é interpretar os resultados. O que a gente vai fazer com esses dados? A gente só vai jogar ali? A gente tem que ter uma forma de interpretar para responder essas perguntas que a gente colocou como objetivo da pesquisa. Então, como esses dados se relacionam com a proposição inicial desse estudo? Existem padrões que podem ser identificados, a gente conseguiu catalogar como certa coisa funciona. Esses padrões tendem a se reproduzir. Quais implicações têm esses resultados sobre a empresa? Se a gente encontrou alguma falha, a gente pode interpretar por que essa falha acontece e maneiras que a gente pode solucionar isso. E, por fim, vai ser a gente comunicar essas descobertas para os outros membros dos outros núcleos. Então, a gente tem que ter em mente que vai ser só uma parte da empresa que participa dessa análise de dados. Então, ali, na hora da apresentação, a gente tem que ser o mais dinâmico possível para mostrar para as outras pessoas o que a gente encontrou. E, nessa hora, o debate que a gente vai fazer é muito importante, porque ali os outros membros vão dar sugestões com base nos dados que a gente encontraram, e ali a gente vai pensar em estratégias para serem adotadas para melhorar o que tem que ser melhorado na empresa. Então, o processamento de dados e sua transformação em relatórios, infográficos, apresentações, dashboards, favorece o entendimento das partes interessadas que não participaram diretamente da pesquisa. E não é porque que a gente vai ter o documento escrito que todo mundo vai abrir esse documento. Nas últimas análises de dados, não foi isso que aconteceu, porque o documento também ficou bem extenso. Então, a maioria das pessoas só vão prestar atenção na hora da apresentação. Então, é por isso que a gente tem que ser bem descritivo nessa hora. Ali a gente pode usar Excel, Canva, PowerPoint, entre outros. E é basicamente isso, gente. Mas eu acho que quando tiver definido quais serão os temas da análise de dados de vocês, vai ser mais fácil da gente ter essa conversa. E eu acho que eu vou conseguir ajudar bastante vocês. Eu espero que eu consiga ajudar. Diva, nossa coordenadora de projetos, que vai coordenar vocês aí nesse projeto. Gente, eu queria dar para vocês, em vias práticas, eu fiz análise de dados do processo seletivo, o Gui e a Maria Tereza não fizeram, estavam em outros projetos internos. Então, eu queria trazer para vocês, em vias práticas, o que significa fazer uma análise de dados, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem a teoria, vocês vão receber a teoria bem bonitinha lá, para vocês lerem e estudarem, é importante saber, mas a gente tem que entender o que são vias práticas. Quando a Maria Tereza estava falando daqueles métodos de utilizar, na prática, você não vai utilizar aquilo. Vou dar o exemplo da análise de dados do processo seletivo, que foi a que eu falei agora. Quando a gente recebeu a proposta, vocês precisam fazer uma análise de dados do processo seletivo. E era nesse contexto geral e amplo, e, enfim, a gente tinha que encontrar um objetivo nisso. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer e que vocês vão fazer é buscar informações, é uma análise de dados, vocês têm que buscar os dados. Então, vocês vão atrás de todas essas informações, de todas essas coisas que vocês estão fazendo, vocês vão reunir essas informações da maneira que vocês acharem melhor, da maneira que vocês organizarem melhor. A partir dessas informações, obviamente, vocês têm que descrever esses dados, né? Vocês não podem só pegar o dado, ok, tá na cabeça de vocês, mas esses dados precisam estar descritos, a gente precisa saber, a gente precisa visualizar. Não só para vocês, mas a empresa precisa saber. Esse documento, que provavelmente ninguém vai ler, mentira, os diretores leem, só os diretores. Eles precisam estar lá no Drive, eles vão buscar, eles vão querer saber que dados são esses, de onde você tirou essa informação. Então, vocês vão descrever esses dados que estão lá, e é importante que a gente tenha essa visualização. E aí vem a parte, para mim, que é a mais importante de todas, que é a parte onde vocês vão se organizar para inferir informações, para vocês darem, entre muitas aspas, a opinião de vocês com base em dados. Vocês vão analisar os dados, vocês vão botar os dados no papel, e é importante que a gente tenha uma conclusão sobre esses dados, sobre o que vocês estão falando. E essa, para mim, é a parte mais importante, é a parte onde a gente deixa vocês mais livres, assim, para vocês colocarem a opinião, porque é muito importante. A gente precisa ter essa visão, sobretudo de vocês que são novos, sobre esses dados desses temas. Nós vamos dar os temas para vocês hoje ainda, enfim. E aí é importante que vocês deem essa opinião, falem de vocês. Quando a gente fez a análise do processo seletivo, a gente identificou problemas no processo seletivo, a gente entrevistou as pessoas, a gente foi atrás dessas informações. Muitas vezes essas informações não têm, elas não existem. Vocês vão ter que ir atrás, vocês vão ter que buscar, vocês vão ter que entrevistar, vocês vão ter que pesquisar.
E aí a gente fez tudo isso, a gente botou essas análises, a gente escreveu o que cada pessoa falou na entrevista, e aí a gente fez as nossas inferências sobre aquilo. A gente falou o que a gente achava, o que deveria ser feito, e é isso que vocês vão fazer, e é isso também que a gente está avaliando. Além de buscar informações, de detalhar essas informações, que é algo muito importante que vocês vão fazer, a gente também quer ver o perfil analítico de vocês. O que vocês vão tirar de conclusões em conjunto sobre aquilo? O que vocês acham que deve melhorar? Vocês têm que pontuar isso no documento, porque isso é muito importante. Porque a gente vai analisar aquilo e vai pegar essas informações que estão vindo do cérebro de vocês, que são pessoas que estão de fora da EJ, pessoas que estão entrando agora, e que são coisas muito importantes pra gente. Então é muito importante essa hora de vocês inferirem, essa hora de vocês falarem, isso aqui é um problema, precisa mudar, isso aqui não deu certo, ou isso aqui deu certo, foca nisso aqui. Então é muito importante na análise de dados, além de todas essas informações, que vocês tragam um resultado, tragam as opiniões de vocês, o que vocês tiram daqueles dados. Porque lá na frente, isso aconteceu com a gente fez análise de dados, e chegou em momentos da empresa onde a gente estava precisando de ideias e de outras coisas, e nós fomos dar essas ideias. E aí, cabe também, e já é um spoiler do futuro da empresa, de vocês adestrarem dentro de vocês o sentimento de que muitas vezes a gente vai apresentar essas ideias para as pessoas, a gente está vendo ali com base nos dados, a gente tem essas informações, a gente vai apresentar para a empresa e não vai ser bem recebido. Teve uma reunião específica, eu queria muito contar isso para vocês, teve uma reunião específica, uma RG, onde a DMF inteira deu 1 trilhão de ideias, onde a gente tinha feito análise de dados, a gente tinha essas informações, a gente deu essas ideias, todas elas foram rejeitadas. A empresa não aceitou nenhuma. Todo mundo falou, não, vamos ver, não sei o quê. No final das contas, todas as nossas ideias foram postas em práticas. Não foi no tempo que a gente falou, mas todas elas foram postas em práticas. Então é muito importante que vocês tenham essas informações até na hora de vocês aplicarem no dia a dia da empresa. Então, essas são as dicas que eu deixo para vocês. E outra coisa que eu tinha para falar é que vocês vão se ver nesses momentos, em muitos momentos, que vão surgir muitas dúvidas, porque uma análise de dados traz muitas dúvidas. Vocês vão se ver muito nesses momentos um pouco perdidos, talvez vocês não vão estar desamparados, a Maria Tereza vai estar cuidando de vocês. Mas em muitos momentos, e eu falei para alguém isso na entrevista, não lembro quem, vocês vão ter que administrar esse sentimento de que vocês estão ali para ser testados. Então, vão ter algumas informações ou algumas coisas que vocês vão perguntar, que vocês vão ter dúvidas, e a gente vai falar, faça do seu jeito, porque é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer dar uma receita de bolo para que vocês copiem a mesma coisa, porque se fosse para fazer mais do mesmo, a gente não precisaria de uma análise de dados, a gente ia e nós mesmos fazíamos. Então, é para tirar de vocês essas informações, os métodos que vocês vão usar, se vocês vão botar uma planilha, se vocês vão botar um gráfico. Nas minhas primeiras análises de dados, quando eu fui trainee, nós fizemos um Canva bonitinho, todos os PowerPoint, mas na hora de fazer o do processo seletivo, a gente não achou viável e a gente apresentou o documento mesmo. Então são tudo informações que vocês vão tirar de vocês, que vocês vão se descobrindo e descobrindo junto com seus colegas. Como a Maria Tereza falou, é um processo onde você conhece muitas outras pessoas, onde você se conecta com as outras pessoas. Então é um momento muito importante para isso, enfim. No mais, eu desejo boa sorte. Eu vou deixar o Hugo falar para vocês como que vai funcionar, qual vai ser o tema da análise de dados de vocês, enfim. Eu, o Hugo e a Maria Tereza estamos aqui para caso vocês tenham alguma dúvida, para caso vocês precisarem. Mas, enfim, já falei demais. Agora o Hugo vai apresentar, vai jogar a bomba no colo de vocês. É isso aí. Eu queria só, antes de apresentar de fato o que vai ser feito e os temas, eu queria só dar uma dica, assim, para poder também ajudar a gente na questão da análise de dados, né? Na última análise de dados que foi feita, a gente, digamos assim, imagina que vocês já fizeram um trabalho que tinha que ter capa, que tinha que ter um sumário, né? E aí, o sumário que a gente fazia, a gente dividia, essa parte aqui vai ser de fulano, essa aqui é de ciclano. Isso daí ajuda muito a gente a fazer essa avaliação também da análise de vocês e ver de cada um. Então, eu queria pedir que vocês fizessem no documento de vocês essa... agora, análise de dados a respeito de X. Quem escreveu? Fulano. Análise sobre Y. Fulano que escreveu. Então, isso ajuda bastante a gente. Queria pedir, por favor, para vocês pensarem nisso. Tá, agora, a respeito do... Caio, tá bom, vai lá, Caio, fala aí. Eu nunca termino de falar, é impressionante como eu falo muito. Impressionante como eu nunca termino de falar. Tenho duas coisas para falar. Isso é muito importante. E outra coisa, esse negócio de cada um vai escrever um tópico da organização de vocês, não sintam-se que vocês estão competindo entre vocês, porque não é o caso. A avaliação individual, mas vocês não estão competindo. Para uma análise de dados ser boa, vocês têm que trabalhar em conjunto. A nossa foi muito boa, entrou o meu grupo inteiro.
porque a nossa análise de dados foi muito boa, e da outra análise de dados entrou uma pessoa só, que é o Rodrigo, que acabou de entrar. Enfim, então é importante que o grupo inteiro tenham essa conexão, isso é muito importante. Outra coisa, quando vocês forem marcar reuniões, e eu já falei para vocês fazerem isso no grupo, é sempre bom vocês fazerem, além de fazer isso no grupo, porque alguém de ADM Fin vai tentar entrar nessa reunião, para poder participar junto com vocês. Isso não significa que a gente vai ficar lá orientando vocês, falando o que vocês têm que fazer, não. É para ouvir mesmo e para saber como que está o andamento. A gente sempre vai tentar fazer isso. Eu não estou garantindo que isso vai acontecer em todas as reuniões, porque a gente tem muitas outras demandas, mas enfim. Então, além de ser muito importante para a avaliação de vocês, sempre marquem as reuniões pelo grupo, para a gente conseguir entrar, para a gente conseguir participar, mandem os links da reunião no grupo. Enfim, acho que é só isso. Se não for, eu interrompo de novo depois, mas não pretendo. Juro que vou me conter. Exatamente. Então, se divirta. Vamos lá. Eu queria aqui pegar, só abrir aqui na outra tela. Ai, meu Deus, muita coisa na minha tela. Tá. O que acontece? Então, vocês já souberam como é que faz análise de dados, né? Como eu falei, precisando dessa vontade de poder perguntar. Quando a gente tiver nessas reuniões, a gente pode dar um auxílio, assim, tipo assim, tirar uma dúvida, mas a intenção é que realmente vocês façam por conta própria, a gente quer ver isso. E a gente pensou para poder fazer vocês que estão em 9, né? Só Yasmin, com exceção, que não está aqui, mas enfim, é um grupo de 9 pessoas que passaram para o período trainee. E a gente queria dividir em 2 grupos. Obviamente, né? Dividir 9 por 2 dá 4,5, não vai dar para fazer uma pessoa e meia. Então a gente vai pensar em fazer 2 grupos, um de 5, outro de 4, para poder fazer 2 análises de dados. E o primeiro seria desempenho das redes sociais da Argos nesse ano que passou. Acho que vocês podem se limitar até sendo bem, assim, humilde, digamos assim, mas, enfim, fica da escolha de vocês, podem se limitar até metade do ano, mas se quiserem também fazer até o mês de setembro, agora que passou, sinta-se à vontade. Então, o primeiro é desempenho das redes sociais nesse ano, que é 4 pessoas, eu vou dizer quem são essas 4 pessoas. E o segundo é serviços de outras EJs comparados com o da Argos. Ou seja, vocês pesquisarem os serviços que as outras empresas júnior fazem, se conseguir preço, ótimo. O máximo de dados, o clustering aí, se vocês puderem trazer, o máximo de dados que vocês puderem trazer, por favor, vejam e vão anotando. Então, esses são os 2, eu vou mandar aqui no chat. Depois eu fiz um resuminho aqui do que a Maria Tereza falou, mas eu vou mandar aqui no chat cada coisa, né? Aqui, ó. Então, desempenho das redes sociais nesse ano e serviços de outros EJs comparados com a Argos, com os da Argos, né? E aí, vamos lá. Quem que estará nesses grupos, né? O primeiro grupo de desempenho de redes sociais, a gente colocou aqui Yasmin, que não está aqui, Ágata, Ana Paula e Lucas. Todos ouviram direitinho? Todos estão de acordo? Perfeito. E, bom, quem sobrou, mas vou falar aqui, vai ficar com o segundo, que é de serviços, que é Amanda, Júlia, Esther, Gabriela e Rebeca. Então, já coloquem. Show. Então, eu vou mandar também aqui, eu mando lá no grupo do Telegram os grupos, mas esses são as pessoas que vão estar colaborando com vocês para poder fazer essa análise de dados. Lembrando que mandem mensagens lá no grupo. Se a gente achar que ficar um caos, talvez a gente crie mais um outro grupo para poder ficar cada análise de dados, não sei, uma ideia jogada no ar. Vai ser criado, amigo, eu acho que é mais fácil. A gente divide, vão ser criados 2 grupos trainees e aí vão ficar um grupo para cada, e nesse grupo estarão membros de ADM Fin, de GP, que sempre tem que ter, mas serão criados 2 grupos, sim. Não, perfeito. E, bom, o que a gente está pensando, né? O processo seletivo, ele vai até o fim desse mês, então a gente queria, basicamente, fazer reuniões semanais com vocês para poder ver. Eu acho que 2 semanas, honestamente, foi mais ou menos o período que a gente teve, né? Foi 2 semanas, se não me engano, né? Caio, por favor. Eu vou fazer melhor do que reuniões semanais e eu vou convidá-los a participar da nossa reunião de núcleo da próxima quarta-feira. E aí é o momento de vocês tirarem dúvidas e tudo mais. Então, a próxima quarta-feira, 7h30, os senhores estão convidados a participar da nossa reunião interna de núcleo para vocês já irem se ambientando ao caos. É importante já se ambientar ao caos. Gente, preparem bem o psicológico de vocês, porque o Caio ele é uma pessoa. Vai sair todo mundo pro psicólogo. É. Amanda.
É minha dúvida, porque na hora que vocês estavam falando, eu estava subindo no elevador e a internet caiu, a ligação bem. caiu. Mas os dados, a gente vai ter que catar do zero na vida aí. Ou, tipo, vai ter vocês vão dar os dados e a gente vai ter que fazer análise deles. Não, os dados vocês vão atrás dos dados. Mas assim, é importante salientar que nós sabemos que vocês são trainees. Vocês não têm uma grande formação. Então a gente não espera de vocês uma análise de 40 páginas que a gente fez do processo seletivo. É claro, não precisam se estender muito. Mas a gente quer que vocês vão atrás desses dados, porque, enfim, na vida real será assim, entendeu? Chegará um momento, alguém da empresa vai falar, olha, uma análise de dados sobre o Prospect Month. E é isso. Só vão falar e a gente vai atrás e tudo mais, mas enfim. A gente pensou esse projeto, como a gente já fez no período trainee, é algo que já vai passando, a gente já sabe que não é algo tão complexo assim de buscar esses dados. A análise de desempenho das redes sociais, tudo mais, você consegue analisar ali. A gente não quer uma análise profunda, que vocês vão no Analytics do Instagram da Arcos, não precisa, mas é uma análise ali do quantidade de comentários, de curtidas, enfim, já tô dando alguns spoilers, mas vocês vão atrás do zero mesmo dessas informações. Mas, de novo, não é algo que vocês precisam elaborar, fazer 40 páginas, igual a gente fez, mas enfim, a gente espera que vocês vão atrás, assim, dessas informações. Beleza, eu vou fazer 39 páginas, então, já que não pode ser 40, eu faço 39 pra ficar legal. Do processo trainee. Ou dobra e faz 80, que aí pra mostrar que superou os mestres. Mas não, que eu tô no grupo dela, não vai fazer 39 páginas, não, tá? Não vai fazer 39 páginas, não. Mas, gente, assim, se esbaldem, mas também não se cobrem muito. Podem ficar tranquilos. Bom, vai ter aquela de eles apresentarem também na RG, quem passar? Tá dando spoiler? Amiga, você tá dando spoiler. Não acredito. Desculpa. Não estou acreditando. Mas já que deram um spoiler, sim, quem no final do processo seletivo estiver dentro do núcleo de ADM, enfim, faz uma apresentação na RG para toda a empresa dessas análises de dados, porque são informações que interessam a toda a empresa, né? O desenvolvimento das redes sociais interessa a marketing, assim como a análise de serviços interessa a projetos, negociação, ADM, enfim. Então, sim, vocês apresentarão para a empresa toda. É meio. Impacta, né? Nos impactou. O nosso período trainee nos impactou, mas é uma experiência maravilhosa. É muito bom. Mas sim, terão esse spoiler aí dado pela coordenadora de vocês. E sinto essa vontade também, eu tô falando isso, eu nem consultei eles, mas sinto essa vontade para poder falar com o pessoal de projetos, ou de negociação, ou o pessoal de marketing. Se vocês quiserem saber quem é, perguntem pra gente, que a gente fala o diretor ou o coordenador. E aí vocês entram em contato com eles pelo Telegram e, poxa, eu quero tirar dúvida disso daqui, ou então a gente quer marcar uma reunião com vocês para poder conversar sobre algumas coisas, tirar algumas dúvidas, sintam-se à vontade. Usem a criatividade de vocês, sabe? Boem. Nós fizemos isso. Todas as análises que eu participei, as informações nós fomos pegar com os diretores. Nós fomos atrás deles. Uhum. Então é muito importante que não hesitem em marcar, em perturbar eles, porque nós perturbamos. E tivemos análise de dados maravilhosa. Então, perturbem eles, vão atrás, se vocês acharem que é necessário essas informações, vão atrás dos diretores, enfim. A gente vai deixar eles avisados aí que vocês vão fazer isso. Perfeito. Esther? Com relação a isso, se a gente quiser fazer uma reunião do tipo para fazer uma entrevista com esses outros núcleos, vocês precisam também estar na reunião? A gente precisa ordenar esse horário tanto com eles quanto vocês, ou basta apenas quem está no grupo se ordenar com o pessoal do núcleo? É bom você avisar no grupo, e aí não necessariamente você falar, vou fazer uma reunião, qual o melhor dia, mas você encontrar o horário com eles, e aí quando você for fazer, você mandar lá no grupo, ó, tal horário vai acontecer essa reunião, porque é difícil conciliar o horário com uma pessoa. Você vai ver que é muito difícil conciliar com uma pessoa. Se a gente fosse conciliar com o diretor e com a gente, a probabilidade de a gente não estar presente, a reunião não acontecer é grande. Então, avise no grupo, fale, ó, marcamos com a diretora de negociação, vai ser tal dia, tal hora. E aí, na medida do possível, a gente entra e participa. Perfeito. Então, gente, como o Caio falou, a gente vai ter essas reuniões semanais, que no caso já é para nossa própria reunião de núcleo, né? Vocês vão ter noção do que a gente faz. E aí ali vocês vão poder tirar algumas dúvidas, vão poder mostrar para a gente brevemente como é que está o andamento de cada pesquisa, cada análise. E Maria Tereza, por favor. Então, apesar de que eu dei um spoiler, eu acho que não é para preocupar ninguém, mas eu acho que é interessante que
todo mundo saiba que, apesar de vocês estarem no processo trainee, esses dados que vocês vão recolher são importantes para a nossa empresa. Então, vocês vão estar ajudando a gente, mesmo que vocês não passem. Espero que vocês consigam passar, mas enfim, isso vai... Não passem no nosso núcleo. É importante ressaltar. Não passem no nosso núcleo. Eles estão sendo avaliados por mais de um processo trainee, acredito que todos vocês, enfim. E a gente interage entre a gente, né? A gente tem ADE, então vocês estão sendo avaliados pela gente e pelos outros análises também. Vocês fazem aqui o que vocês fazem nos outros, vai ser conversado, vai ser comentado, então, enfim. Não é uma pressão, nós não estamos vigiando vocês. Enfim, nós estamos trocando informações sobre cada um de vocês. Enfim, mas sim, são dados que vocês vão ajudar a empresa. Então, independente do núcleo que você entrar, tudo que você está colhendo aqui, você vai ser melhor para você lá na frente. A atual diretora de GP fez uma análise de dados com a gente, a do processo seletivo, que faz muito sentido. E ela, até hoje, acha isso incrível, ela adora ter participado dessa análise de dados, enfim, ajudou muito ela, e ela hoje é diretora do núcleo, enfim. Então, é importante para vocês participarem, acompanhar a análise de dados, vai ser muito importante para o futuro de vocês. E, spoiler, vai ser importante até para a entrevista de emprego, porque na minha entrevista de emprego, quando perguntaram o que eu fiz no processo trainee, eu falei, eu fiz análise de dados. Eles perguntaram, análise de dados do quê? O que você fez na análise de dados? Então, enfim, isso é importante também pro desenvolvimento da vida profissional de vocês. É bom, é isso aí. Dando continuidade, então, já falei tudo que tinha para poder falar a respeito de prazo, né? Como a gente falou, a gente vai ter as reuniões, eles podem mostrar para a gente como é que tem sido o progresso, mas eu estou estipulando aqui um período de 2 semanas, eu acho que é bem plausível fazer isso em 2 semanas, então seria, a gente está dia 9 hoje, se alguém tiver na mão aí, eu agradeço, dia 23, eu acho que dia 23 seria uma data super show para poder fazer, para poder já ter terminado, ter bonitinho lá o documento. E bom, esse que seria o prazo, e vocês teriam uma reunião com a gente dia 16, na quarta-feira, às 17h30, né? Às 7h30 da noite. E teriam outra às 7h30 da noite com a gente, no dia 23, para poder apresentar já também o resultado. Perfeito? Essa que é a nossa proposta aqui. A Agatha tinha levantado a mão. Você queria falar alguma coisa? Vou aqui, perdão. Eu ia perguntar se a gente vai ter que fazer uma apresentação ou só o documento mesmo. Olha, o documento... A apresentação é importante, vocês vão apresentar no núcleo. Desculpa, amigo. Te cortei. Sabia que você ia falar. Sorry, não, então, fala. Depois eu falo. O documento, ele é a coisa principal, né? O documento tem que estar mais detalhado. Obviamente, se vocês forem mostrar pra gente, se vocês fizerem uma apresentação, vai ficar muito mais fácil pra gente, porque questões visuais. Mas eu diria que assim, o core, o central, é o documento. Fala aí, Caio. Mas vocês vão apresentar isso para o núcleo no dia 23. Então é a entrega e a apresentação. Às 7h30 do dia 23, vocês vão apresentar esses dados pra gente. E aí fica a critério de vocês, vocês querem fazer visuais, eu acho que é melhor fazer visuais, você ajuda as outras pessoas a entenderem, mas enfim. E eu tava olhando no calendário, que se eu não fiz nenhuma conta errada, e eu acho que eu não fiz, dia 28 já é uma RG, então muito provavelmente, não é uma garantia, mas vocês vão apresentar isso de novo na RG do dia 28. Mas o mais importante é dia 23, é terem esse documento, fazerem a apresentação no dia 23 para o núcleo, que é a tarefa do período trainee de vocês. E aí depois a gente vê a apresentação na RG e tudo mais. Perfeito, perfeito. Gente, então para poder poupar a noite de vocês poderem fazer a sua janta, para poder, sei lá, comer o sanduíche, era basicamente isso que a gente queria falar aqui com vocês. Desejo boa sorte para vocês nessa análise de dados, para a gente foi muito interessante de fazer, e se arrisquem, sintam-se à vontade para poder perguntar e para poder ser criativos nessa análise de dados, né? Eu acho essa ideia meio maluca, conversa com o pessoal, vê se faz sentido e, cara, manda bala, sabe? A gente quer ver o potencial de vocês aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente vai mandar algumas informações mais condensadas lá no grupo, como datas, qual é que é o grupo exatamente de cada um. Depois a gente vai criar para vocês os grupos no Telegram, para poder ficar mais fácil, não ficar aquele monte de coisa assim, tipo, cadê a mensagem? E, bom, basicamente é isso.
Perfeito? Alguma dúvida, algum questionamento existencial? Tudo certo? Caio, acho que tá querendo falar, tá se coçando ali. Minha última da noite, eu prometo. É a primeira coordenação da nossa diva Maria Tereza. Então não hesitem em encher o saco dela. Mandar bastante mensagem. Todas as dúvidas que vocês tiverem. Como que faz o imposto de renda, Maria Tereza? Tudo pra ela. Vai adorar responder vocês. Então não hesitem em mandar mensagem pra ela. Caio, hoje você comigo tá assim. Nossa vendo? Senhora. Tá vendo como eu sou um coordenador Eu fico bom? ainda mais Então, sem cara. palavras pra você. Gente, mas se vocês podem me encher de pergunta, mas se vocês quiserem ainda melhorar o entendimento de vocês e falar com uma pessoa que tem muita experiência nisso, que trabalha, que faz estágio, que faz análise de dados, que é coordenador, Não. ele é tudo, gente. Ele é tudo e mais um pouco. Podem perguntar o Caio, tá? Que ele vai parar tudo que ele estiver fazendo pra responder vocês. Com certeza. Mas eu não trabalho com análise de dados, eu trabalho com RH, então não tem nada a ver. Ele Enfim, trabalha, tá? Boa sorte pra vocês. Aproveitem esse período de trainee, enfim, que precisarem de dúvidas, eu, Hugo, principalmente Maria Tereza, mas aproveitem bastante, tirem o máximo possível de dúvidas, e é isso, nos encontramos na próxima quarta-feira, e qualquer dúvida que vocês quiserem tirar lá também, enfim. É isso, gente. Boa noite, não vamos mais tomar o tempo de vocês, por enquanto. Aguardem até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Abraço.